O Projeto Abigail é uma história que arrepia até aos ossos, uma lenda urbana que se recusa a desaparecer. É um conto sussurrado pela internet, partilhado em fóruns e sites dedicados ao estranho e perturbador. As pessoas discutem os detalhes, tentando separar fato de ficção. A história fala de uma experiência secreta, escondida nas profundezas da Área 51, um lugar envolto em mistério e teorias da conspiração. Uma jovem chamada Abigail torna-se cobaia desta experiência, escolhida por suas características únicas. O objetivo? Criar a arma humana definitiva, um super-soldado capaz de um poder inimaginável. Cientistas acreditavam que poderiam manipular a genética para alcançar isso, mas algo corre terrivelmente mal. A experiência foge do controle, levando a consequências desastrosas. A transformação de Abigail não é de força, mas de horror. Ela se torna algo que ninguém poderia prever. Ela torna-se uma grotesca caricatura do seu antigo eu, um monstro preso nos confins de uma instalação governamental. Sua existência é um segredo bem guardado. Este é o Projeto Abigail, uma história nascida nos cantos mais escuros da internet, alimentada por medos e especulações. É uma história que cativou muitos com a sua mistura de conspirações governamentais, arrogância científica e terror corporal aterrador. Cada detalhe parece mais sinistro que o anterior. Mas haverá alguma verdade neste conto arrepiante? Ou é apenas um produto da imaginação coletiva? Ou será apenas mais uma história assustadora, concebida para nos arrepiar a espinha? A verdade pode nunca ser conhecida. O Projeto Abigail, apesar da sua aparência realista, é uma obra de ficção. É um produto da era da internet, uma história de fogueira digital partilhada e remodelada por inúmeras mãos. As suas origens remontam ao mundo das creepypastas, um gênero de ficção de terror online conhecido pela sua natureza viral e narrativas perturbadoras. Estas histórias são frequentemente apresentadas como documentos encontrados ou relatos de testemunhas oculares, confundindo os limites entre a realidade e a ficção. Esta ambiguidade é parte do que torna as creepypastas tão eficazes. Elas exploram os nossos medos primitivos, a nossa desconfiança do desconhecido e o nosso fascínio pelo macabro. O Projeto Abigail, com a sua mistura de segredo governamental e transformações monstruosas, encaixa-se perfeitamente neste gênero. É uma história concebida para chocar, perturbar e permanecer na mente daqueles que a encontram. Nenhuma história sobre conspirações governamentais e experiências secretas estaria completa sem uma menção à Área 51, um dos locais mais enigmáticos e debatidos do mundo. Esta base militar altamente confidencial, localizada no deserto do Nevada, tem sido alvo de intensa especulação durante décadas, alimentando teorias e mitos que capturam a imaginação popular. Avistamentos de OVNIs, encontros com extraterrestres e rumores de tecnologia extraterrestre capturada transformaram a Área 51 num imã para teóricos da conspiração e entusiastas do paranormal. As histórias de luzes estranhas no céu e objetos voadores não identificados são abundantes. É um lugar onde a linha entre facto e ficção se confunde, onde o silêncio do governo apenas alimenta as chamas da especulação. A falta de transparência e as medidas de segurança rigorosas só aumentam o mistério. O Projeto Abigail usa habilmente esta mitologia pré-existente a seu favor, tecendo uma narrativa que se aproveita do nosso fascínio pelo desconhecido. Ao situar a história dentro das paredes da Área 51, explora imediatamente o nosso fascínio coletivo pelo desconhecido e pelo que pode estar escondido nas sombras. A base torna-se mais do que apenas um local. Transforma-se num símbolo do segredo governamental, um lugar onde tudo é possível, por mais aterrador que seja. É um ícone do mistério e da intriga. Pense no mistério da Serra da Estrela, ou nas histórias dos túneis secretos de Lisboa. Estes lugares
evocam um sentimento de maravilha e curiosidade. A Área 51 funciona como o nosso equivalente americano, um ponto focal para teorias e especulações que transcendem fronteiras e culturas. No fundo, o Projeto Abigail é uma história sobre uma experiência falhada. O sonho de criar um super-soldado, uma arma humana com capacidades aprimoradas, é um tema recorrente na ficção científica e nas teorias da conspiração. Este desejo de ultrapassar os limites do potencial humano, muitas vezes com consequências desastrosas, é uma fonte de fascínio e medo. O Projeto Abigail pega neste medo e amplifica-o, transformando o conceito de aprimoramento humano em algo grotesco e horrível. A transformação de Abigail não é glamourosa. Ela não se torna um ser elegante e superpoderoso. Em vez disso, é submetida a uma série de mudanças horríveis, com o seu corpo a contorcer-se numa paródia monstruosa do seu antigo eu. Este elemento de terror corporal é fundamental para a eficácia da história. Explora os nossos medos mais profundos sobre a nossa própria fisicalidade, a nossa vulnerabilidade a doenças e mutações. Abigail. Um nome através da história. Um nome que ressoa através dos tempos, carregando consigo histórias e significados profundos. O próprio nome Abigail adiciona outra camada à narrativa, uma camada rica em história e simbolismo. É um nome que evoca uma sensação de inocência e pureza. Uma pureza que muitas vezes é desafiada pelas circunstâncias da vida, criando um forte contraste com o destino monstruoso que se abate sobre a protagonista da história, um destino que ninguém poderia prever. Ao longo da história, houve muitas figuras notáveis chamadas Abigail, cada uma deixando sua marca indelével no mundo. Desde Abigail Adams, esposa de John Adams e figura-chave na Revolução Americana, que lutou pelos direitos das mulheres e pela independência, a Abigail Smith, uma proeminente abolicionista e ativista dos direitos das mulheres, que dedicou sua vida à luta pela igualdade. Pensemos em nomes como Inês de Castro ou Dom Afonso Henriques, que também carregam um peso histórico significativo. Figuras históricas portuguesas com um peso e simbolismo próprios, que moldaram a história de Portugal. Estas figuras da vida real, com as suas realizações e contribuições para a sociedade, inspiram gerações e deixam um legado duradouro. Contrastam fortemente com a Abigail fictícia presa nos confins da Área 51, uma narrativa que mistura ficção científica com horror. A justaposição do contexto histórico do nome com a narrativa horrível do Projeto Abigail cria uma tensão única, serve para perturbar ainda mais o leitor, o ouvinte, levando-os a questionar a natureza do nome e da identidade. É um lembrete de que mesmo os nomes com som mais inocente, aqueles que evocam imagens de pureza e bondade, podem ser distorcidos e manipulados, transformando-se em algo completamente diferente, tornando-se associados à escuridão e ao horror, uma metamorfose que desafia nossas percepções e expectativas. À medida que nos aprofundamos na história do Projeto Abigail, surgem questões. Este projeto foi real ou apenas uma farsa elaborada? Investigadores e acadêmicos examinaram as evidências, mas a verdade permanece elusiva. O que é claro, no entanto, é o impacto de tais histórias no nosso imaginário coletivo. Separar o facto da ficção não é tarefa fácil. Ao longo dos anos, muitos tentaram desvendar o mistério do Projeto Abigail. Relatos de testemunhas, documentos desclassificados e depoimentos de especialistas pintam um quadro complexo. No entanto, a linha entre a realidade e o mito muitas vezes se confunde, deixando-nos a questionar o que realmente aconteceu. É como tentar decifrar a verdadeira história por trás das lendas de Sintra, ou a origem dos pastéis de nata. As teorias da conspiração, como o Projeto Abigail,
cativam-nos por uma razão. Elas exploram os nossos medos e curiosidades mais profundos. Oferecem explicações para o inexplicável e desafiam a nossa compreensão da história. Mas, mais importante ainda, lembram-nos do poder da narrativa na formação das nossas percepções do mundo. Tal como as teorias sobre o desaparecimento de Dom Sebastião, estas narrativas agarram-se ao nosso imaginário. No final, o projeto Abigail serve como uma história de aviso. Alerta-nos para os perigos do poder desenfreado e a importância da transparência. Seja facto ou ficção, a sua história continua a ressoar, instando-nos a questionar e a procurar a verdade. E talvez essa seja a lição mais valiosa de todas.